Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou trazer um tema mais sobre mim e como eu cheguei na conclusão do que eu passo para vocês nos meus vídeos sobre investimento, né? Eu nem sempre pensei assim. E eu quero passar também o processo para vocês. Vocês também vão mudar a abordagem de vocês conforme vocês forem aprendendo. Ela vai mudar. E conforme vocês forem amadurecendo também essas ideias, as coisas vão mudar. Então eu vou passar um pouco para vocês como é que eu pensava no futuro, como é que eu pensava no passado e por que que eu mudei de ideia e como isso tende a acontecer com vocês. Antes, ajuda a gente, se inscreve aí no canal, dá um joinha e comenta. E se você der o joinha antes do vídeo acabar, para ser mais específico, antes da metade do vídeo, você ajuda a gente mais ainda. O YouTube entende o vídeo como sendo mais relevante. Bem, primeira coisa, vamos falar sobre previdência. E são todas as previdências, tá? Tanto o INSS quanto as previdências privadas. Eu achava que eu não necessariamente precisaria ser o gestor de todo o meu patrimônio. Eu tinha uma ideia de que eu poderia deixar uma parte com uma previdência privada ou até com alguma empresa que faz gestão de investimentos, sabe? Tipo XP, Empíricos, essas empresas. E com o tempo eu fui aprendendo a lidar melhor com o meu patrimônio. Conforme você vai acumulando, seu patrimônio vai crescendo e aos poucos você aprende a lidar com esse dinheiro. Se cai 100 milhões na sua conta hoje, provavelmente você não ia saber muito bem o que fazer com isso. Mas conforme o seu patrimônio vai crescendo aos poucos também você aprende a lidar com ele. Então, se um dia você tiver 100 milhões, provavelmente você vai saber lidar com ele se você não ganhar na loteria, né? Se você for investindo esse patrimônio, ele foi crescendo aos poucos. Bem, como vocês estão vendo aí no título, não tem relação nenhuma com política. É simplesmente o fato de que ninguém se importa com você. É muita inocência da sua parte, vamos começar pelo INSS, achar que um burocrata em Brasília ganhando 40 mil reais por mês se preocupa com você. O INSS, ele é uma pirâmide. E eu não falo isso de uma forma exagerada. Eu falo isso como fato. Ele é uma pirâmide. Previdências estatais são pirâmides. O início delas, em teoria, não era uma pirâmide, mas elas foram transformadas em uma. E a prova cabal disso é que quando tem alguma crise na Previdência, o que mais acontece são pessoas falando porque está tendo inversão da pirâmide, a população mais velha está ficando maior que a população mais jovem porque as pessoas estão tendo menos filhos. E ninguém se questiona com essas afirmações. Basicamente eles estão esfregando na sua cara que é uma pirâmide e você nem percebe. O que acontece? A previdência estatal, ela em tese deveria coletar aí o seu dinheiro e quando você se aposentasse, em 30 anos, o seu dinheiro teria rendido com juros e você receberia de volta esse dinheiro em parcelas, como se fosse um banco. E isso funcionaria bem se o governo não gastasse o seu dinheiro. Se o seu dinheiro ficasse guardado ali num cofrinho, rendendo, e você chegasse no fim da vida, não no fim da vida, né? Mas quando você tiver a idade para se aposentar, o seu dinheiro ele voltaria para você na forma dessas parcelas. Isso sim faz todo sentido. O dinheiro é investido, você já tem juros e tal. Só que hoje a Previdência não funciona assim. O seu dinheiro é gasto. Todo o dinheiro da Previdência é usado com gasto público, gasto do Estado. E quem sustenta
a previdência são as pessoas que não estão aposentadas. Por isso é preocupante quando eles falam que as pessoas estão tendo menos filhos, porque eles precisam de mais gente entrando no sistema para sustentar o topo. O topo seriam os aposentados nesse caso. Então a base ela tem que ser menor para sustentar o topo. Quando a base inverte, você tem um topo muito grande e uma base muito curta. As pessoas que estão lá na base não vão conseguir sustentar quem está em cima. Então hoje, quando você faz um pagamento para o INSS, esse dinheiro ele não fica guardado num cofrinho com o seu nome. Esse dinheiro paga a aposentadoria de alguém. Então é por isso que o INSS ele é uma grande pirâmide. O seu dinheiro paga a aposentadoria de alguém. E quando você ficar velho, eles esperam que o dinheiro de alguém pague a sua. E não o seu próprio dinheiro pagando a sua própria aposentadoria. Então eles precisam de mais gente entrando no esquema para que ele se sustente. E as previdências privadas. Então, novamente, ingenuidade sua achar que um completo estranho vai ter motivos razoáveis para cuidar melhor do seu dinheiro com responsabilidade do que você. Tanto é que, se você pesquisar aí rapidinho, você vai ver que um monte de previdência privada já faliu. Quando você investe numa previdência privada, você não só tem a ingenuidade de que um estranho se preocupa com o seu dinheiro, mas você tem também a ingenuidade de que você acredita que essa empresa não vai falir nos próximos 30 ou 40 anos. As empresas de previdência privada no Brasil e vários outros países já faliram. Poupanças militares, as Poupex, a Previdência do Exército já faliu. Então, a previdência privada ela acaba sendo tão ridícula quanto a previdência do Estado. Então, conforme eu fui percebendo essas coisas e conforme eu fui percebendo que o patrimônio crescia e eu comecei a aprender a lidar com um dinheiro que eu achava que eu não conseguiria lidar, eu comecei a aprender a gerir esse dinheiro, porque o seu conhecimento ele vai se agregando aos poucos na forma que o seu patrimônio vai crescendo. Eu passei a perceber que sim, não tem porquê eu dar o meu dinheiro para alguém. Eu sou a melhor pessoa para gerir o que é meu, para gerir o que é da minha família, a herança dos meus filhos. Então, não tem porquê eu não ser o gestor do meu próprio patrimônio. Então, essa foi uma das primeiras coisas que eu mudei de ideia, que é eu mesmo gerir o meu próprio dinheiro. E com o tempo, e se você ver os vídeos que eu tenho nesse canal, você vai ver que é fácil. O mercado é fácil. E quanto mais jovem você é, menos você gasta. Quanto mais velho você é, mais você pode gastar. Basicamente é assim que funciona, não tem muito mistério não. E você vai ver que você no final acaba fazendo investimentos melhores do que o cara que trabalha na INSS ou o cara que trabalha na previdência privada. Até porque, como o dinheiro não é dele, ele vai colocar isso em ativos de baixíssimo risco. E a renda variável ela é importante para crescer o seu patrimônio. Como eu falo no meu vídeo sobre renda fixa, nem se pode chamar de investimento algo que luta para permanecer acima da inflação. Vamos para o próximo. Bem, esse aqui foi algo que eu lutei muito contra, eu achei que não ia acontecer comigo, que foi me tornar um Bitcoin maximalista. Primeiramente, se você está vendo essa figura aí desse anime e você conhece esse anime, você é uma pessoa muito feliz. Parabéns, porque esse anime é muito bom. E se você não conhece, você deveria assistir. Se chama Solo Leveling. Bem, o que é ser um Bitcoin maximalista? Um Bitcoin maximalista, ele basicamente acredita que todas as outras moedas são lixo e só o Bitcoin presta. Sendo bem sucinto. Com o tempo, eu comecei investindo em altcoins. Eu investi meu primeiro investimento em cripto foi numa criptomoeda chamada Nano, que tinha um projeto muito legal, não foi um investimento que não foi pensado,
Mas como todo mundo que começa no mercado, eu queria ganhar muito dinheiro muito rápido. E a Nano estava iniciando e ela tinha um projeto, sim, muito legal. Porém, uma das falhas da Nano foi querer bater no Bitcoin. Foi querer substituir o Bitcoin, se mostrar melhor que ele. E todas as moedas que tentaram fazer isso, elas morreram. Eu tô falando isso, não tem nenhum fundamento científico, nada gigante. É só empirismo. Foram coisas que eu aprendi acompanhando o mercado de cripto. Eu invisto no mercado de cripto desde 2018. Então já estou aí há um bom tempinho, 7 anos. E eu pude perceber que todas as moedas que tentam substituir o Bitcoin, se mostrar melhor que eles, elas acabam falhando miseravelmente. E as moedas que entram no jogo para complementar o Bitcoin, para tentar trazer algo novo à blockchain, trazer utilidades a esse ecossistema sem necessariamente lutar contra o Bitcoin, como é o caso da Ethereum, por exemplo, elas acabam prosperando também. É bem aquele negócio de vou surfar na onda e não vou nadar contra ela. Quando você tenta ir contra a onda, você vai tomar um caixote. E é bem evidente quando você vai acompanhando o mercado que o Bitcoin ele é realmente um rei. Ele se tornou hoje algo muito grande e a única probabilidade que tem dele falhar é tecnológica, mas mesmo assim existe uma ideologia muito forte e se alguém conseguir de alguma forma hackear ou destruir o ecossistema do Bitcoin, tem uma comunidade muito forte que está pautada mais na ideologia do que em ganho de dinheiro, que vai lutar para recuperá-lo. Então, basicamente, você tem pessoas lutando para quebrar a tecnologia do Bitcoin e você tem pessoas lutando para melhorar ela constantemente. O Bitcoin já tem mais de 10 anos de mercado e, em termos bem simples, né, ele nunca foi hackeado. E isso em tecnologia, você tem uma tecnologia que ao longo de 10 anos ninguém conseguiu superá-la, isso é incrível. E ele está sempre em constante aprimoramento. E isso é muito bom. Tanto ele é lastrado na ideologia, como eu já disse em alguns vídeos. E isso torna ele muito forte. E todas as outras moedas que tentaram bater nele simplesmente foram pelo ralo. E eu acabei chegando nessa conclusão de que o Bitcoin era, sim, a solução final, era o que realmente importava no final das contas. E quando eu comecei a investir em Bitcoin, eu pensava, poxa, mas tem outras moedas muito boas, com projetos muito legais, tipo a Nano. E eu falava, não, eu não vou ser um Bitcoin maximalista. E todo mundo que eu via falando sobre cripto falava que ser um Bitcoin maximalista era o destino final de todo investidor de cripto. Todo mundo no final viraria um Bitcoin maximalista. Eu lutava ao máximo contra essa corrente. E no final eu quebrei a cara e virei um Bitcoin maximalista. Se você quer investir em outras criptos, invista. Como eu sempre falo para vocês, a diversidade é importante, mas eu simplesmente não faço isso. Hoje eu compro só Bitcoin. Eu tenho outras moedas que eu comprei no passado. Ainda tenho a Nano, como eu falo para vocês. Eu não vendo. A gente vai segurar os investimentos até o fim. Porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, até hoje, eu tenho Nano e outras moedas que eu comprei na época. Esse último ponto que é uma hora o caos vem. O que isso quer dizer? Eu não fazia reserva de emergências, que eu já contei isso em outros vídeos. Eu investia todo o meu dinheiro em capital de risco e eu não fazia reserva de emergência. Então, quando acontecia algum problema, basicamente eu não investia, porque eu precisava usar o dinheiro do meu investimento para resolver esse problema. E isso me deixava bem chateado, porque eu não conseguia atingir as metas que eu colocava para mim de investimento dentro do ano. E acabou que um belo dia eu falei, cara, eu vou fazer uma reserva de emergência. E eu fiz, e naquele ano eu consegui investir, não só bater a meta que eu tinha, mas superá-la. E todos os anos passaram a ser assim, simplesmente pela mera existência
da reserva de emergência. Então, ter uma reserva de emergência me tornou mais consistente nos meus aportes. E trouxe também mais segurança. Eu sei que se eu tiver um problema, eu não preciso tirar dos meus investimentos. Eu vou resolver ele com a minha reserva. E saiba que, sim, uma hora o caos vem. Alguma coisa vai acontecer que você vai precisar gastar uma grana para resolver o problema. E isso pode ou não afetar os seus investimentos, a sua vida pessoal, pode gerar ou não uma dívida. E tudo isso vai depender da reserva de emergência. Eu diria que ter uma reserva de emergência foi uma das principais mudanças na minha vida. Tanto em relação a não usar mais previdência, virar o gestor do meu próprio patrimônio, em relação a ser um Bitcoin maximalista, eu acho que ter uma reserva foi a decisão mais importante. Me deu muita consistência nos meus aportes. Uma outra coisa que eu esqueci de falar é que o dinheiro da Previdência ele não é seu. Ninguém tá fazendo caridade pra você. Ah, é meu sim. Tá, vai lá e saca. Como o dinheiro é seu se você não pode sacar? Ah, o FGTS, mesma coisa. Não é seu. Você não consegue sacar. Você não consegue usar. Então, que dinheiro é esse que é seu, mas você não pode usar quando você quiser? Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Chegamos ao fim. E, novamente, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho, deixe um comentário se você acha que a gente precisa mudar alguma coisa na apresentação do conteúdo. Pode colocar aí. É isso aí. Valeu, falou!